Bom, vou falar sobre esse tema que chamou bastante a atenção do pessoal, né? 10 atitudes que transformam uma mulher interessante numa mulher difícil de conviver. Eu não vou perder meu tempo aqui falando sobre idade, tá joia? Porque envelhecer, gente, não transforma ninguém numa pessoa difícil. O que transforma uma mulher numa pessoa difícil, numa pessoa amarga, chata, rígida ou até insuportável é ela não cuidar da sua própria dor. Porque existem muitas mulheres que são jovens, mas que também já estão cansadas da vida. Já existem outras mulheres que são maduras, mas que são leves, são interessantes e agradáveis de estar por perto. A grande diferença não está no tempo de vida, mas é o quanto essa mulher se escuta. Antes de eu abordar de forma profunda aqui o tema, eu quero, como de costume, né, nas aulas que eu dou, chamar você para fazer 3 respirações comigo. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui não é muito leve, tá? Embora seja de extrema importância e muito necessário. Mas eu chamo para essa respiração porque ativa o seu sistema parasimpático, né? E aí você consegue ficar mais tranquila, mais aberta, e mais atenta para o que você vai ouvir, tá joia? Então vamos fazer junto comigo 3 respirações. Você vai puxar pelo nariz e soltar levemente pela boca, tá joia? Vamos lá? Ótimo. Agora sim estamos todos, né, tranquilos e abertos para o que a gente vai ouvir, tá joia? Aqui é um espaço seguro, certo? Então, vamos direto, né, sobre essa crença. Existe uma crença, né, uma ideia que foi difundida de que as mulheres elas vão ficando chata conforme a idade, vai passando a idade, elas vão ficando mais velhas, né? Porém, eu discordo completamente dessa ideia que foi difundida. Por quê? Como eu falei no início, eu vejo muitas mulheres jovens que já são bem amargas, né? E já outras mulheres mais maduras que são mulheres leves e encantadoras. Então, o que endurece não é o tempo, mas é a dor não cuidada. Porque eu atendo várias mulheres, né? Mulheres mais jovens, que já desistiram da vida faz tempo, e também atendo outras mulheres que são mais velhas, mais maduras, né? E são mulheres inspiradoras, né? Mulheres muito interessantes. Então, não, o tempo não estraga ninguém. O que endurece uma mulher é não cuidar daquilo que doeu, tá? E talvez você esteja curiosa, né? Talvez você aí do outro lado vai ficar meio que na defensiva, pensando: ah, esse assunto não é para mim. Mas eu gostaria que você respondesse honestamente para você. Você tem se tornado uma mulher mais leve ou sente que você hoje é uma mulher mais cansada? Uma mulher mais aberta ou uma mulher reativa, né? Para tudo você tem uma reação. Será que você está uma mulher assim mais disponível para a vida? Ou vive sempre na defensiva? Não, isso não é comigo, né? Sabe, uma mulher que vive cansada, que reage a tudo, que vive na defensiva, acaba se tornando uma mulher chata, sim. E quando eu uso a palavra chata aqui, eu não estou falando de personalidade, mas eu estou falando de uma mulher que não cuidou das suas próprias dores e passou a descarregar isso na vida, né? Nos seus relacionamentos, nas pessoas. E ninguém fica chata porque quer. Se fica chata, fica porque ficou forte demais por muito tempo. E essa força, quando você não cuida dela, ela vira dureza, né? Então, vai dizer que você não conhece, ou você é, ou não conhece ninguém que precisou se tornar forte o tempo todo, só que isso foi se tornando cansativo, né? Se você se identificar com alguma coisa do que eu vou falar aqui nessa aula, não se sinta culpada, porque culpa, ela paralisa,
mas ter consciência do que está acontecendo liberta você, tá? E o objetivo dessa aula não é consertar ninguém, mas é ajudar você a enxergar, porque ninguém consegue mudar se não tiver uma consciência de que isso está acontecendo comigo, certo? Então, ao longo dessa aula, eu vou falar sobre essas 10 atitudes que acabam transformando uma mulher interessante numa mulher difícil de conviver. Talvez você se reconheça em uma dessas características, talvez em várias, né? Então, se isso acontecer, eu quero que você fique aqui comigo até o fim, tá joia? Porque reconhecer é o primeiro passo, mas o que fazer com isso é o que vai mudar tudo, certinho? Bom, então, quando eu uso a palavra aqui difícil ou chata, né, não estou falando no sentido de ofender ninguém, eu estou falando de um sintoma. Sintoma de alguma coisa que não foi vista, por isso não foi cuidada, certo? Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber a diferença entre personalidade e comportamento, né? Personalidade é a sua essência, é o seu jeito natural de ser. Já o comportamento é uma resposta emocional. E as respostas emocionais, elas vão mudando conforme a dor muda também, né? Por exemplo, uma mulher, ela pode se transformar numa mulher muito ríspida quando ela está sobrecarregada, né? Ou, às vezes, a mulher, ela é muito expansiva, né? Uma pessoa, assim, é, dada, né? Aberta a conversar, a falar, só que com o tempo ela se fecha, de repente as pessoas parecem que nem conhecem mais ela se tornou uma pessoa fechada, devido aos traumas que ela passou por conta de ser uma mulher muito expansiva. Então, entende com a diferença entre ela era expansiva, isso é a personalidade, e se tornou uma mulher fechada, isso é um comportamento devido a uma dor, né? Então, isso não é quem ela é, mas é o que ela aprendeu a ser para se proteger. Então, isso até é mais comum, né, do que a gente imagina, sabe, gente? É porque assim, ninguém acorda de um dia para o outro e fala assim, ai, gente, sei lá, acordei hoje assim, a partir de hoje eu vou ser uma mulher difícil, pronto, eu vou me tornar uma mulher chata. Não, ninguém acorda assim, né? Mas a gente vai se adaptando. A mulher, ela engole, ela vai suportando, ela silencia, até que o seu corpo e o seu comportamento começam a falar por si, né? Eu vou explicar melhor dando exemplos para vocês entenderem bem como que muitos comportamentos hoje acabam afastando um dia a gente né, da pessoa que a gente foi um dia na tentativa, né, da gente se proteger. Por exemplo, um comportamento que a gente pode citar aqui, a pessoa rígida. Por que que ela se tornou rígida, né? Porque quando ela se torna rígida, não é porque ela está sendo difícil. Na verdade, é uma forma dela se proteger, ela está se protegendo. Porque a rigidez nasce quando essa mulher aprendeu que ser flexível demais acaba machucando ela, né? Por exemplo, uma mulher, ela, como eu já falei, né, era uma mulher muito aberta, muito, cedia sempre muito, era muito compreensiva, estava sempre muito disponível para todo mundo, né, ajudando todo mundo. Só que com o tempo ela aprendeu que isso custou caro demais para ela. E ela se machucou tanto que ela acaba que endureceu, ela endurece. E aí ela começa a colocar limites, sabe, nos seus relacionamentos com as outras pessoas. O problema é que esses limites acabam virando muros, sabe? E então essa rigidez, essa mulher dura, rígida, é porque ela se tornou assim, é só um comportamento, porque é uma tentativa dela de não sofrer de novo. Entende isso? Vamos dar um exemplo de um outro comportamento. Talvez você conheça aquela mulher que seja crítica demais. E essa crítica, ela não vem no sentido dela se sentir superior aos outros.
no fundo, quando uma pessoa ela é muito crítica, isso vem da insegurança dela. Porque quando eu critico, né, eu critico tudo, eu tento, por exemplo, controlar o ambiente, né, as coisas têm que estar sempre ali do meu jeito, no fundo, é porque dentro de mim tudo parece que está fora de controle. Né? A mulher que critica o jeito do outro falar, o jeito do outro agir, o jeito que o outro decide, muitas vezes o que ela está tentando é evitar o caos emocional que ela sente dentro dela. Então, gente, controlar, né, essa mulher controladora é uma tentativa de acalmar a sua própria ansiedade. Um terceiro comportamento e último, né, que eu vou dar um exemplo aqui, que é para a gente entender como que as pessoas, elas não são, elas criam esses tipos de comportamento. Conhece aquela pessoa irônica? A ironia, ela costuma ser muito confundida com inteligência emocional, afinal de contas, né, sempre tem uma piadinha, né, um sarcasmo, né? Só que na maioria das vezes, gente, isso é só uma armadura, porque quando eu ironizo, eu não preciso me expor. Em vez de dizer, né, olha, isso me machucou, eu vou lá e faço uma piadinha ácida. Em vez de admitir que eu fiquei triste com tal situação, eu sou sarcástica, sabe? Então a ironia, ela protege a pessoa, só que ela também afasta os outros dela. Então percebem como que nada disso nasce do nada? São só respostas emocionais de quem precisou sobreviver. E aí o problema ele começa quando essa proteção vira uma prisão. Consegue perceber qual dessas estratégias você talvez use com mais frequência? Então o problema não está na adaptação. O problema está ficar preso nessa adaptação ou nesse sintoma para sempre, certo? Então, as 10 atitudes que eu vou trazer agora, elas não são defeitos, tá? Eu vou falar delas e você ouve como no sentido de alerta. E esses alertas existem para que a gente tenha tempo de escolher fazer diferente. Então, vamos lá para as 10 atitudes? A primeira, reclamação. Se tiver com seu caderninho aí, ó, terapêutico, pode anotar. Primeira atitude que torna uma mulher que era legal, né? Uma pessoa difícil de conviver. Reclamação. Reclamar mais do que se posicionar. E reclamar não é o problema, tá? O problema é quando reclamar vira o único jeito de falar da vida. Toda mulher, ela precisa desabafar. Aliás, a gente fala pra caramba, né? Normalmente. Mas existe uma linha muito tênue entre desabafar e se aprisionar na reclamação. Emocionalmente, o que significa reclamar? A reclamação constante, ela costuma vir de uma pessoa que se sente injustiçada, que sente que não foi vista e nem foi ouvida. Só que, em vez da mulher ela se posicionar, ela acaba reclamando para todo mundo. E o mundo, gente, ele não muda só porque a gente reclama. Eu atendi uma cliente uma vez, eu não vou dar nome, né, assim, as pessoas, vou chamar essa cliente de Ana, tá? Ela falava assim para mim, né, quando a gente começou a conversar. Ela dizia que o marido dela chamava ela de chata porque ela reclamava muito de tudo. Só que Ana, né, quando começou a conversar comigo, ela reclamava do marido, ela reclamava do trabalho, ela reclamava porque não tinha tempo, ela reclamava porque estava sempre cansada. E aí eu perguntei assim, Ana, você já falou de forma clara sobre tudo isso com seu marido? Aí ela falou assim, não, ele precisa perceber. Eu não falo, não. Ele não percebe? Então, ela esperava que o marido percebesse, né? E como ele não percebia, ela reclamava ainda mais. Então, o problema é que não era só o marido de Ana, né, que estava sendo afetado pelas reclamações dela, sabe? Ela percebeu que, com o tempo, não só ele, mas as outras pessoas também começaram a se afastar dela.
E não é porque não se importam com a pessoa, sabe? Mas porque as pessoas elas acabam se sentindo impotente diante de uma pessoa que reclama muito, né? Afinal de contas, não há nada que a gente possa fazer ou falar que possa ajudar essa pessoa. E sabe o que que acontece no cérebro de quem reclama de tudo? Acontece o seguinte: eu vou explicar algo aqui muito importante, tá, gente? Reclamar o tempo todo não é só um hábito emocional, mas é também um hábito neurológico. Neurológico. Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. E aí ele reforça aquilo que você mais pratica. Sabe, vira um vício. Quando você reclama com frequência, o seu cérebro, ele entra no modo ameaça. E aí ele libera o cortisol. Quanto mais você reclama, mais cortisol ele libera, que é o hormônio do estresse. Com o tempo, o seu cérebro ele vai criando caminhos cada vez mais rápidos, né, para ele enxergar o problema, para ele enxergar defeito nos outros, para ele enxergar os riscos que se correm, né? Sabe, o seu cérebro ele acaba ficando treinado para o negativo. Então, não é que a vida piorou. O seu cérebro passou, né, a filtrar só o que confirma a sua insatisfação, né? E isso vai reforçando as conexões negativas. Quanto mais você reclama, mais essas conexões negativas elas vão se fortalecendo. E aí o seu cérebro ele começa a economizar energia, indo sempre pelo mesmo caminho. E aí esse caminho vira um padrão. A reclamação constante vicia o cérebro no mal-estar. Então, isso não afeta só quem reclama, né? Porque pessoas que convivem com alguém assim, né, reclamona, acabam sentindo também esse cansaço, sabe? A irritação, né? Porque uma pessoa que reclama muito é uma pessoa que vive irritada, vive desanimada, vive cansada, e isso, a pessoa que convive com uma pessoa dessa vai se sentindo assim também. E não é porque você é insensível, não, mas é porque você acaba, sem querer, drenando a energia do outro, né? Também, mas por quê? Porque o cérebro, ele funciona por ressonância, né? O cérebro humano, ele funciona assim, por ressonância. O sistema nervoso nosso é contagiante. Então, quando a gente fica perto de alguém que está sempre nesse estado de queixa, sempre de reclamação, acaba ativando o estresse também, não só na pessoa, mas em quem escuta. Por isso que conviver com quem reclama o tempo todo acaba drenando a nossa energia emocional. Isso é neurobiologia. Voltando pro exemplo lá de Ana, né? Então era isso. Ela chegava e ela começava a reclamar. Ela reclamava do dia, reclamava do trabalho, reclamava das pessoas, do marido. Gente, em poucos minutos era um ambiente pesado. Entende, então, que não era um drama, é neurobiologia? Quando você perceber que alguém tem essa atitude, tá? Não se culpe se você também for assim. Isso não significa que você é uma pessoa negativa, mas significa que o seu cérebro, ele aprendeu um caminho e passou a repetir. Vai repetindo, vai repetindo. E qual é a boa notícia, então? Será que tudo está perdido? Não. A boa notícia é que o que é aprendido pode ser reaprendido, tá? Só que reaprender não acontece sozinho. Porque quando a reclamação ela vira um padrão, ela costuma esconder as frustrações antigas, os silêncios que você engoliu, as emoções que você não elaborou. E é por isso que você pode até ter consciência agora, né, depois disso, de eu falar sobre uma pessoa que é reclamona, o que, que acontece no cérebro dela, tá, você tomou consciência. Só que se você não tiver um acompanhamento, isso acaba voltando quase que automaticamente, sabe assim? Porque quem reclama o tempo todo não é chato, mas é uma pessoa que está emocionalmente exausta. E exaustão precisa de cuidado. Então, sobre esse primeiro comportamento, eu quero deixar uma frase para você que reclama demais meditar. Você, mulher. A mulher interessante, ela conversa. A mulher difícil, ela só reclama.
certo? Bom, vamos lá então para a segunda atitude, né, que torna você uma mulher difícil de conviver. A pessoa que vive no passado. Viver do passado, tá? Segunda atitude, viver do passado. A mulher vive do passado e esquece do hoje, sabe? Essa atitude, ela costuma passar muitas vezes despercebida e ela parece até inofensiva. Só que aos pouquinhos, ela vai apagando o presente da vida dessa mulher. É a mulher que vive do que já foi e não habita mais o hoje. Eu vou explicar melhor para que você consiga entender, tá? Porque eu aqui não estou falando que você não deve se lembrar com carinho de tudo que você já viveu. Não é sobre isso. Mas eu estou falando de viver emocionalmente ancorada num tempo que não existe mais. E aí esse passado ele vira uma identidade. Porque para muitas mulheres, gente, o passado ele vira um lugar seguro. É lá no passado que elas sabem quem elas eram, o que elas tinham, o que elas perderam. Viver o hoje, o presente, exige enfrentamento. E o passado ele não confronta ninguém. Já o presente confronta, né? E nem todo mundo está preparado para ser confrontado. E é aí que essa pessoa que vive no passado, né? Esse passado para essa pessoa virou um refúgio emocional. Eu vou dar exemplos claros de como que isso aparece. Perceba se você ou conhece alguém que usa frases do tipo: no meu tempo, na minha época era diferente. Olha, quando os meus filhos eram pequenos, era assim. Quando eu era casada, quando eu trabalhava em tal lugar, tá vendo? A pessoa sempre fala de alguma coisa do passado. Então ela conta aquelas mesmas histórias para pessoas diferentes, só que o roteiro é sempre o mesmo, né? E sem perceber, ela deixa de construir novas histórias. E o que que acontece com o nosso cérebro? Também. Nosso cérebro, gente, ele gosta de economizar energia, tá? Ele é meio preguiçoso, sim, tá? E criar novas conexões exige muito esforço, exige presença, exige abertura da sua parte. E quando a pessoa ela vive repetindo histórias antigas, o cérebro ele percorre sempre o mesmo caminho. Ele vai ali, ó. E essas conexões para ir sempre pelo mesmo caminho vai ficando cada dia mais fortalecida, né? Então, as áreas que são ligadas, tá? A curiosidade ao novo, a criação, acaba ficando menos estimulada. E aí o seu cérebro ele entra no modo repetição. Não é que ele não, assim, que nada possa mudar, né, gente? Mas é o cérebro dessa pessoa que não está sendo convidado a criar, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma cliente, ela tinha 45 anos, ela não era velha, tá? Não era nenhuma menina, mas também não era velha, né? E quando ela falava do que ela viveu no passado, vocês precisavam ver, gente, os olhos dela chegavam a brilhar. E aí, ela foi me contando, né, as histórias dela do passado, porque numa primeira sessão eu abro para a pessoa contar tudo que ela quer. E aí eu perguntei assim: e hoje, o que que você gosta de fazer? Ela travou, ela travou. Por quê? Porque o passado dela tinha história, só que o hoje, o presente, não tinha nenhuma narrativa. E, sinceramente, conviver com gente assim cansa. É cansativo, é chato, sim, tá? Porque a outra pessoa, ela sente que não tem espaço para o novo, né? Sabe, o presente, o hoje, não é compartilhado. Não adianta falar com a pessoa sobre o hoje, o que, que você viveu. E quando o presente ele não é vivido, a relação entre duas pessoas, né? Imagina um casal, um que vive do passado e o outro está ali feliz com o hoje, com as conquistas, com tudo que está acontecendo. Imagine o quanto deve ser chato conviver com alguém que nunca tem nada de novo para contar.
nada, as conquistas do dia, alguma coisa nova que aprendeu, não, porque a pessoa não quer nem aprender, ela está presa lá no passado. Então, viver do passado não é nostalgia, mas é um pedido silencioso de cuidado emocional. E muitas vezes o passado ele está sendo usado para evitar dores que o presente, o hoje, desperta em você. Quando uma mulher ela não consegue habitar o hoje, geralmente é porque existe algum luto aí não elaborado, tá? Uma identidade perdida, né? O medo de recomeçar. E é por isso, o hoje, ela só vive, né? Mas se for parar para conversar com essa mulher, os olhos dela brilham quando ela começa a falar mais do passado. O hoje não tem graça, né? Não tem coisa nova para contar. Quer ver um exemplo ainda mais forte de como a gente percebe esse tipo de atitude? Se você se enxergar nele ou se lembra de alguém, tá? Fica atento. Porque existe um lugar onde isso aparece de uma forma muito clara. É na relação, no relacionamento entre pais, né? Principalmente as mães e as sogras, tá? E os filhos adultos com relação aos netos, né? São mães ou sogras que opinam o tempo todo na criação do neto. Por exemplo, na alimentação, não, mas é porque no meu tempo, criança comia isso e crescia forte, percebe? Com relação ao sono da criança, deixa chorar, gente, foi assim comigo, isso é choro de sono, deixa chorar que daqui a pouco dorme. Na educação, quando a criança às vezes, né, tem algum comportamento que ela não concorda, isso é falta de limite. Você não dá limite para essa criança. Tudo vem embalado, sabe, numa frase muito perigosa, escondida por trás disso tudo. Eu já criei filhos. Entende que não é sobre o neto, mas é sobre não aceitar que o tempo mudou. É sobre não perder o seu lugar de referência. Então, o seu passado vira autoridade. E isso é uma invasão silenciosa. É uma invasão silenciosa. Porque quando essa mulher vive do passado, ela não apenas lembra, mas ela invade. Ela tira do outro o direito de decidir o que é melhor para a sua própria família. O cérebro dessa pessoa confia mais no que ela já conhece. Então, ela acaba rejeitando o novo, né? O hoje. Por quê? Porque para aceitar as mudanças exige atualização emocional. E mudar dá trabalho. Imagina, gente, mudar dá trabalho, não é assim, né? Questionar crenças antigas dá medo. Dá medo. E isso acaba causando muito impacto nas relações, né? Isso desgasta casamentos, cria conflitos entre mães e filhas, mulheres e sogras, né? Sogras e noras, afasta filhos, né? E muitas vezes essa mulher, ela nem entende por que ela está ficando de fora. Então, se você percebe esse tipo de comportamento em você, deixa eu te perguntar uma coisa com todo respeito e com todo carinho. No seu tempo, você gostava que a sua mãe ou a sua sogra opinasse na criação dos seus filhos? Pois é. Então, o problema não é ter vivido. O problema é usar o que viveu para controlar o presente do outro, certo? Experiência não dá direito à invasão. Experiência não dá direito à invasão. Se você, mulher, não consegue atualizar o seu lugar, geralmente é porque existe medo de perder valor, de perder identidade ou pertencimento. E isso precisa ser cuidado. Significa, então, que está tudo perdido? Claro que não, né? Só que se você não tiver força de vontade, nada vai se resolver, tá? E se resolve com consciência, né? Você está abrindo aí, está tendo consciência desse tipo de comportamento, acolher esse comportamento, mas ter acompanhamento. Porque quem vive do passado não está presa no tempo, não. Está presa na dor, tá? E dor pede cuidado, não julgamento. Beleza? Muito bom.
Vamos para o terceiro comportamento? Ai, sabe aquela mulher que só fala de doença? Exatamente, esse é o terceiro comportamento, só fala de doença. Faz da doença a sua identidade. O detalhe é que esse tipo de comportamento costuma vir disfarçado de cuidado. Parece responsabilidade com a saúde, né? Mas em muitos casos vira uma prisão emocional. E é bem diferente ter uma doença de ser a doença, tá? Porque ter a doença é uma condição. Ser a doença, isso aí já é uma identidade. Então, uma coisa é você dizer, eu estou com problema de saúde, e a outra coisa é dizer, é viver, né? Como se você fosse a doença, certo? Então, quando o diagnóstico de uma doença vira uma identidade, a sua vida encolhe. E aí, o que que acontece no seu cérebro? Vamos lá de novo para a explicação. O cérebro, gente, ele não distingue muito bem o que que é uma ameaça real do que é uma ameaça imaginada, tá? Ele não consegue distinguir o real do imaginário. Quando a pessoa, ela passa o tempo todo pensando em sintomas, ela ativa, tá? Tá ativando ali no seu cérebro constantemente o sistema de alerta, né? Aquela sirenezinha ali, sabe? E aí, o que que acontece? Isso aumenta o cortisol, que é o hormônio, né, do estresse, aumenta a sua adrenalina e o seu corpo, ele está sempre em estado de alerta e em tensão. E com o tempo, o que que acaba acontecendo? O seu corpo, ele responde. O sintoma que você pensou começa a ser sentido pelo seu corpo. Então, às vezes, a pessoa nem faz exame e não consta nada. Mas não é invenção da pessoa, é neurobiologia, porque o seu cérebro entendeu que aquilo é real. E aí a pessoa ela acaba entrando num ciclo muito perigoso, porque ela sente algo, aí ela pesquisa sobre aquela doença. Meu Deus, olha que perigo! Será que eu estou morrendo? Pois é. E aí ela começa a falar disso o tempo todo. E aí o que que o seu cérebro entendeu? Estamos em perigo. E aí ele vai intensificar ainda mais a sua percepção daquele sintoma, né? O seu cérebro, ele aprende a adoecer. E aí já era. Aí a doença vira o centro da conversa. Tudo puxa para a doença, né? Se alguém fala de um passeio, aí ela lembra que não pode ir, por quê? Por conta da doença, né? Por causa do que ela está sentindo. Se alguém fala de alguma comida, ela já começa a fazer a lista do que ela não pode comer. Se alguém vai falar do futuro, ela começa a falar dos exames dela. Quer ver um exemplo claro de comportamentos assim? Você encontra essa mulher, né? E aí, em 5 minutos, conversando com ela, você já sabe todos os remédios que ela toma, todos os médicos que ela já foi, todos os sintomas que ela sente. E a conversa, ela tá ali, ó, girando sempre no mesmo eixo, né? Ou é a mulher que antecipa o sintoma, sabe? Ela acorda e aí ela já faz tipo assim, ela escaneia o corpo, sabe? Como se tivesse uma maquininha de escanear o corpo. Qualquer sensação vira sinal. Ela começa a ver se está tudo certo, né, com o corpo dela. Uma dorzinha já vira um medo. E aí esse medo, seu cérebro, lembra? Não sabe distinguir o real do imaginário. E aí o medo vira sintoma real, né? E existe um ganho oculto que você precisa ter muito cuidado, tá? Porque às vezes a doença, ela vira um lugar de pertencimento, e é ali que ela recebe a atenção, sabe? Porque é ali, quando ela está falando da doença, é que ela é ouvida. E enquanto ela está falando da sua doença, das suas dores, ela não precisa enfrentar outras dores, talvez as emocionais. E o seu corpo começa a falar o que a sua alma não conseguiu. Entende isso? Porque quando a gente não fala sobre o que a realidade mesmo, o que te faz adoecer, o seu corpo, ele começa a falar por você, sabe? Você já percebeu que quanto mais você pensa num sintoma, mais ele aparece?
Então, isso não é fraqueza, tá? É funcionamento cerebral. Cuidar da saúde é fundamental, mas reduzir a sua vida à doença, você vai adoecer ainda mais. O tratamento, gente, ele precisa olhar o corpo e a emoção juntos, tá? Porque sintoma também é uma mensagem. Então, agradeça se você realmente adoecer, porque um sintoma é uma mensagem, tá? É assim, é a mensagem de que algo precisa ser olhado. Então, para fechar esse assunto, eu vou falar algo aqui que é difícil de ouvir, mas que também é muito necessário. Quando a pessoa ela faz da doença o único assunto da vida dela, ela não percebe o quanto, assim, o que acontece ao redor dela, sabe? Ela não percebe que as pessoas elas começam a se preparar emocionalmente para lidar com essa pessoa, né? Sabe? Quando vê você chegando, as pessoas pensam assim: ai, Deus, lá vem ela, agora o assunto vai ser só sobre isso. Sei lá, talvez sobre a diabetes, né, dela. E aos poucos as pessoas começam a evitar você. Não é por falta de amor, não é que as pessoas deixaram de gostar de você, mas é cansaço emocional, porque uma pessoa assim cansa a gente emocionalmente, sabe? Cansa quem está perto de você. Porque conversar com alguém que está sempre falando de doença ativa o medo. Vocês sabiam disso, que ativa o medo na gente? Ninguém quer falar só de dor, né? De ter limites, de doença o tempo todo. A outra pessoa, isso é contagioso, a gente já explicou, né? Na neurobiologia, o que acontece, ela sai drenada daquela conversa, é cansativo, gente. É cansativo. Então, não é a doença que afasta, mas é a identidade que você construiu em torno da doença. E aí você encontra a fulana no mercado, antes mesmo de dizer um oi, ela já fala: ai, menina, minha glicose hoje está daquele jeito. Sabe, a conversa não tem um respiro, não tem troca, só tem relato. Só ela fala e já fala da doença. E aí essa mulher não entende por que as pessoas acabam que se afastam, que somem, né? Começa a achar que foi abandonada, mas na verdade as pessoas elas não souberam como ficar. Ninguém sabe onde colocar a alegria quando o outro só fala de dor. Isso não faz de você uma pessoa ruim, tá bom? Só mostra que você está pedindo ajuda, mesmo que de forma inconsciente. Porque quando a identidade vira sintoma, algo aí dentro de você está gritando. Cuidar da saúde, gente, é amor próprio. Mas transformar a doença numa identidade, isso é abandono emocional. Você está se abandonando emocionalmente. Então, você pode até ter um diagnóstico, mas sem deixar que ele roube quem você é, tá certo? Vamos para a quarta atitude? A mulher que guarda mágoas e vive como se. Assim, a pessoa que vive guardando mágoa, né? Tá sempre lembrando das mágoas. Então, ela vive como se a dor ela tivesse acontecido ontem. Então, quarta atitude, a mulher que guarda mágoas. Aqui eu quero falar com muito cuidado, porque a mágoa, ela nasce de uma dor real, sabe? A mágoa nasce de dor real. Ninguém se magoa à toa. Só que existe uma diferença entre sentir dor e morar na dor. O passado está emocionalmente vivo na memória dessa mulher. Ela vive como se o que aconteceu tivesse acontecido ainda ontem. Ela lembra com cada detalhe, com a mesma emoção, o seu corpo reage. A ferida, ela fechou no tempo, só que na emoção ela continua aberta. Você sabia que o seu cérebro não sabe que isso tudo já passou? Neurociência aqui de novo no pedaço, né? Todas as vezes que a gente lembra de um trauma, de uma dor, de algo que aconteceu no passado, uma mágoa, o seu cérebro ativa o mesmo circuito da experiência original, ou seja, ele libera o cortisol, né? O hormônio do estresse, o seu coração acelera, a sua musculatura ela fica tensa, tá? O seu corpo sente, porque para o cérebro aquilo está acontecendo naquele exato momento.
todas as vezes que aquilo acontece, que você pensa, para o cérebro está acontecendo naquele momento. Então, ele está ativando o mesmo circuito, tudo que aconteceu no dia, ele está tudo de novo. E lembrar, gente, sem elaborar aquilo tudo, é reviver tudo de novo, sabe? Quanto mais a pessoa fica visitando a mágoa, revisitando, revisitando, falando, mais o cérebro ele consolida essa memória. É como reforçar um caminho. Aí a dor ela fica mais acessível, mais rápida e até mais automática, porque o seu cérebro aprendeu a sofrer. E aí essa culpa vira uma identidade. Essa mulher ela começa a se definir pelo que fizeram com ela. Tudo vira uma justificativa. A vida não anda, os relacionamentos travam, ela se coloca sempre num lugar de vítima. E não porque ela quer, mas porque a dor dela virou uma referência. Aquela mágoa virou uma referência. E qual é a importância do perdão aqui? Perdoar não é dizer que foi certo, tá, gente? Não é disso. E nem é esquecer. E não é também se obrigar a conviver, tá? Talvez com a pessoa que magoou você ou com as consequências daquilo tudo. Mas perdoar é parar de carregar dentro de você algo que está te adoecendo. Perdoar é um ato de amor próprio. Perdão não é reconciliação forçada. Não é passar pano e fingir que nada aconteceu e que não doeu. Não, não é sobre isso. Mas é decidir não continuar sangrando por algo que já aconteceu, talvez há muito tempo. Eu vou dar um exemplo real para você identificar esse tipo de comportamento, tá? Quando a mágoa, ela vira uma lente para tudo. Imagine, vamos chamar essa pessoa de Maria. No início do casamento, ela e o marido, né? Eles estavam se conhecendo, afinal de contas, início de casamento, né? A gente ainda não conhece bem a pessoa. E um dia, o marido dela fez um comentário infeliz. Ele comparou a comida dela com a da mãe dele. E deu ruim, né? Ela se sentiu diminuída, né? Por que que ele fez isso, sabe? Não deu valor a todo o esforço, a tudo que ela fez. Só, gente, que era início de casamento, né? Eles estavam se conhecendo ainda. E ele era imaturo, porque eles casaram novo. E ele não percebeu o peso do que ele falou, tá? E aquilo para Maria virou uma referência. Ela não conseguiu elaborar aquilo e não cuidou dessa dor, né? Ela não conseguiu ressignificar e guardou aquela mágoa. A mágoa ela ficou guardada ali. E qual foi o efeito dela guardar essa mágoa? A cada nova discussão, ela puxava aquela cena. Anos se passaram, mesmo com muitas mudanças da parte do marido dela. Ele amadureceu, né? Lógico que ele entendeu que nunca mais ele poderia fazer isso, pediu desculpa, só que o passado ele sempre entrava na conversa. Ela discutia com ele, sabe, usando a dor do passado. A dor, ela estava sempre fresca na memória de Maria. E quando Maria, ela contou essa história para mim, acredite, ela se emocionava e chorava do mesmo jeito que aconteceu naquele dia. Ela sentia no corpo como se tivesse acontecido ontem. E isso acontece por quê? Porque toda vez que ela lembra, o cérebro dela ativa o mesmo circuito. Ele libera os mesmos hormônios e aí o corpo reage igualzinho. Porque para o cérebro não passou. Não passou. Enquanto essa memória não foi elaborada, ela vai continuar governando o presente. Então, não é falta de perdão, é excesso de dor acumulada, né? Agora, imagina, gente, viver anos com uma mulher assim. E mesmo de muitos pedidos de perdão depois, né, que ele pediu, ele reconheceu, tentou reparar diversas vezes, nada era o suficiente. Porque o problema já não está mais no outro. A verdade é essa, né? O problema já não está no outro. E o pedido de perdão, ele não entra quando essa dor ela vira a identidade da pessoa. E a relação com alguém assim cansa. Fica um vínculo pesado
né? O parceiro, o marido dessa pessoa, ele sente que nunca é o bastante, ele começa a se afastar emocionalmente, e não é falta de amor que afasta, mas é a falta do espaço para recomeçar. Essa mulher, ela não percebe que ela está punindo o presente por algo que ficou no passado. E sem querer, ela vai destruindo o agora. Então, deixa eu perguntar a você, que está aí me assistindo, com muita sinceridade. Você gostaria de viver com alguém que nunca consegue te ver além do seu erro? Perdão não é esquecer, tá? Mas é libertar o seu corpo da dor repetida. E muitas vezes isso precisa de ajuda. Quem não cura a mágoa acaba ferindo o presente, tentando proteger o passado. Certo? Vamos para a quinta atitude? Eu vou pedir para vocês só uma pausazinha assim, vapt-vupt, para eu pegar uma água que eu esqueci de trazer aqui, tá bom? Já volto. Viu? Eu sou rapidinha, bem rapidinha. Vamos lá, gente, para a quinta atitude. Mulher que sempre tem razão. Sabe aquela mulher que está sempre precisando aconselhar, corrigir o outro, que sempre tem razão? Esse tipo de atitude costuma vir disfarçado de uma boa intenção, porque ela acredita realmente que ela está ajudando, tá? Só que presta atenção no que eu vou falar. Ajudar sem ser convidada não é cuidado, é invasão. Ajudar sem ser convidado é invasão. E essa mulher, ela tem a ilusão de que ela é experiente, né? Porque ela acredita que ela sabe mais, porque afinal de contas ela viveu mais, ela sofreu mais, porque ela já passou por isso, já passou por aquilo. Só ter experiência não dá licença para você controlar a vida da outra pessoa, tá? Experiência sem limite vira arrogância emocional, certo? Experiência sem limite vira arrogância emocional. E quando é que o conselho vira um controle? A mulher, ela corrige o jeito da pessoa falar. Ela corrige as decisões que o outro tomou, ela corrige as escolhas que o outro teve, ela corrige os sentimentos. Nada que o outro faz é bom o suficiente. E tudo vem embalado assim em frases do tipo: olha, é só um conselho, tá? Ou ela fala assim: olha, eu tô falando, mas é pro seu bem. Percebe? Você vai aprender quando você quebrar a cara. Porque eu tô avisando a você, eu tenho experiência. Então, é um tipo de controle, né? E essa confusão, ela fica mais intensificada ainda quando a mulher, ela é mãe, sabe? Porque ela acaba confundindo amor com controle. E aqui entra um ponto muito forte também e necessário, tá? Porque ser mãe não autoriza você a invadir a vida do outro, mesmo que seja o seu filho ou sua filha, tá? Não te autoriza. Criar filhos não te dá passo livre para você decidir a vida deles para sempre. Amar não é impedir o outro de errar. Não é. Amor é confiar que o outro pode aprender. Mas o que está por trás desse tipo de comportamento, né? Dessa mulher que quer ter esse controle o tempo todo, disfarçado por meio de conselhos. Por trás dessa necessidade de aconselhar, né? Quase sempre existe um medo, sabe? Existe um medo por trás disso tudo aí. Medo de perder a relevância, medo de não ser mais necessária, medo de ficar de fora. Quando a mulher ela não confia na outra pessoa, geralmente é porque ela não confia na vida. Mulher, se você não confia em outra pessoa, é porque geralmente você não confia na vida.
E aqui a gente vai falar sobre a parte chata, né, disso, de ter um comportamento assim, porque isso afeta os seus relacionamentos, tá? Conviver com alguém assim, mulher, é chato, sim, é exaustivo, porque não existe troca, só existe correção, só a sua opinião é a que vale, é só julgamento disfarçado, disfarçado por meio de conselhos. E ninguém aguenta viver com alguém que precisa estar sempre certo. Quer ver um exemplo na prática? A mãe de um filho adulto. O filho, ele comenta uma decisão que ele tomou. E antes mesmo dele terminar de contar o que ele, né, a decisão que ele tomou, terminar a frase, ela já começa a dizer o que ele deveria fazer. Ela não espera ele terminar, corta, né? Já, não, é porque eu acho que você deveria fazer assim, ó. Aí começa. Entende isso? Bom, aí ele fez assim mesmo. Se der errado, o que ela vai falar? Eu avisei. Se dá certo, ela é incapaz de tecer um elogio, de dizer que bom, meu filho, que você acertou. Não, ela minimiza, se bobear, nem comenta, sabe? Então, quando o filho ele tem uma mãe assim, e ele começa a se afastar, ele começa a parar de contar para ela as coisas, né? Porque aquele excesso de conselho por parte da mãe acaba gerando um silêncio entre eles, né? Vamos ser sinceros, você se sentiria à vontade de dividir algo importante com alguém que está sempre corrigindo você? Por que o seu filho vai se sentir? Deixar o outro viver, gente, isso não é abandono, não mostra que você está abandonando seu filho, mas é respeito. É respeitar o seu filho como pessoa. É confiar que cada um tem o seu tempo. Só que isso exige maturidade emocional. Portanto, fica com essa frase: quem ama, não controla, mas quem cuida, respeita. Tá certo? Vamos para a atitude número 6? Inveja. Eita, mulher invejosa é terrível. A mulher invejosa, que disfarça a inveja, assim, numa forma de preocupação, sabe? Essa inveja disfarçada, ela finge que é preocupada. Ou é disfarçada assim por meio de prudência ou de uma ironia, né? Nem toda inveja ela é explícita, né? Morri de inveja, gente, estou morrendo de inveja de tal coisa. Você acha? Não. Muitas vezes a inveja ela vem vestida de cuidado, né? Disfarçada de cuidado. Então a mulher ela não ataca diretamente, mas ela dá alertas. Uma inveja educada, sabe? A inveja educada. Como que esse comportamento aparece? Vamos lá, para você identificar, né, se você é ou conhece, convive com uma mulher ou alguém que é invejoso. Essa mulher, ela tem dificuldade de celebrar, sabe? Quando ela escuta a conquista do outro, ela responde com um alerta, sabe? Assim, sempre tem um mais, né? Sempre tem um risco, sabe? Sempre tem uma jogada em cima da alegria da outra pessoa. Vou dar exemplos para você entender. Com relação ao corpo e à saúde da outra pessoa. Vamos supor que eu estou conversando, né, com a amiga e vou falar da fulana que emagreceu. E aí ela responde, a fulana chegou magra, né? E aí ela fala assim: Nossa, como você emagreceu! Parece um elogio, né? Agora olha mais. Só espero que você não esteja doente, viu? Percebe? Tá? O elogio, ele vem com um medozinho ali embutido, né? A amiga fala assim com ela: Você viu como ela tá bem agora, né? Mais disposta, tá indo para academia todo dia. E aí ela solta a ironiazinha, né? A fagulha dela. É verdade, menina, ela tá bem mais disposta agora. Mas vamos ver até onde ela aguenta viver essa rotina. Daqui a pouco cansa, aí volta o que era antes. Pois é, inveja disfarçada, né?
Vou dar um outro exemplo. Quando alguém conquista alguma coisa, tá? Vamos dizer que a compra de um carro. Aí ela vai e faz o comentáriozinho para aquela pessoa que comprou o carro novo. Caramba, que carro bonito que você tá agora, ó. O parabéns não sai. É, só espero que você não tenha se endividado demais, viu? Pois é. A alegria não pode existir sozinha, né? Inveja disfarçada. Vou dar um outro exemplo: relacionamentos. Aí alguém vai e começa um namoro, né? Feliz com o relacionamento, chega, conta para os amigos e ela tá ali na rodinha, né? Aí ela diz assim: Olha, que bom, né? É assim, você tá namorando, tá feliz, né? Olha, só vou falar uma coisa para você, ó, o conselho, a inveja disfarçada de conselho. Olha, só vai com calma, viu? Porque hoje em dia, minha filha, ninguém é confiável, senão você pode quebrar a cara de novo, tá? Então, né? Qual é o efeito invisível que isso causa nas outras pessoas? Cansa, não cansa? Quem está perto sente que não pode comemorar, sente que precisa se explicar o tempo todo, né? Sente que a alegria incomoda, sabe? A alegria que quando você tem uma alegria e precisa defender a sua alegria, deixa de ser alegria, gente. Mas qual é a explicação psicológica que está por trás desse tipo de comportamento? Vamos lá? Agora entra aqui o fundamento psicológico, né, da inveja. Esse comportamento não nasce do outro, tá? Mas nasce da comparação interna. O problema não está na outra pessoa, mas está na comparação interna que essa pessoa faz, da insatisfação que ela tem com a própria vida dela, de uma dor que ela não reconhece. Isso é projeção. O que você não conseguiu viver, você tenta reduzir no outro. Pois é. A ironia, quando você é irônica, sabe? É uma, é uma armadura emocional também que você usa. Porque a ironia, ela te protege, sim. Porque ela evita que você entre em contato com a sua própria frustração. E isso não é inteligência emocional. Ser irônico, sabe? Sentiu a ironia também lá na frase que eu falei? Olha, comprou carro novo, né? Só espero que você não esteja endividado. Olha a ironia. Ironia não é, não, é armadura, não é inteligência emocional, né? Mostra que você criou uma casca. Quem é inteligente emocionalmente é vulnerável, mas você não admite se mostrar vulnerável. Então, deixa eu perguntar uma coisa para você aí do outro lado. Como você se sente quando você compartilha algo de bom, mas aí, em vez de receber em tom de alegria, né, da outra pessoa, você recebe um alerta? Como você se sente? Se você percebe que você tem esse tipo de comportamento, saiba que isso pode custar os seus relacionamentos, tá? Porque com o tempo as pessoas vão parar de contar as coisas para você, vão parar de dividir as suas conquistas, tudo de bom que elas têm, vão parar de dividir com você e vai parar de te incluir. Se você começar a perceber que as pessoas não estão mais te convidando e você tem mesmo aquela percepção de que você chegou e o assunto mudou, fique esperto. Porque quem não celebra o outro acaba ficando de fora. E inveja não reconhecida é um comportamento tóxico. Só que quando você cuida, vira admiração. E aí a admiração, ela inspira movimento, né? A alegria da outra pessoa não te diminui, não te diminui. Mas ela só revela o que dói ainda aí em você. Tá certo? Então presta bastante atenção. Se você se sente diminuído com a alegria da outra pessoa. Vamos para a sétima atitude? Vitimização. Sétima atitude, vitimização. Sabe a mulher que se vitimiza e usa a idade como desculpa para desistir da própria vida? Gente,
nem todo mundo consegue reconhecer limites, porque quem consegue é maduro emocionalmente. Só que quando você se entrega, isso é desistência, tá? Então, limite, saber que você tem limites não é uma sentença, tá? Então, não se vitimize se você é limitado por algumas coisas. E como que a gente percebe a vitimização? Quando a mulher, ela costuma dizer assim, ah, não, já tô velha para isso. Ih, não, isso não é mais para minha idade, não, né? Ou então, né, a pessoa vai querer dar um elogio, né, dizer que o fulano tá de olho. Imagina, ninguém mais quer uma mulher assim, não. Meu tempo já passou, mas imagina, isso não é para mim, não. E ela repete isso tantas vezes que isso acaba virando uma identidade interna. Tem um cabelinho aqui irritando meu olho. Acho que eu tirei. E qual é o perigo de você ter esse tipo de atitude, né? Viver se vitimizando. Porque quando você, mulher, se vitimiza, você tira de você a responsabilidade. A vida vira algo que acontece com você. E aí você deixa de ser autora da sua história. Vitimização vai roubar a sua potência. E qual é o efeito disso nos seus relacionamentos? Conviver com alguém que está sempre se vitimizando cansa. É cansativo, é chato. Porque tudo vira peso, tudo vira uma desculpa, tudo vira limitação. Vitimização transforma você num fardo emocional. E muitos usam a sua idade como uma muleta emocional, sabe? A idade acaba virando um álibi para ela não aprender, para ela não tentar, para ela não se frustrar, para ela não correr o risco de errar. E não é a idade que te impede, mas é o medo disfarçado de maturidade, de dizer que isso não é mais para você, porque você não tem mais idade para isso. Vou dar exemplos. Vamos falar de algo muito normal hoje, a tecnologia, sabe? E o básico mesmo, não estou falando de altas tecnologias, não. A tecnologia básica. Celular. Ah, isso não é para mim, não. Celular não é para mim. Não consigo aprender. Não, não quero. Eu não sei fazer Pix, me ajuda, faz para mim. E não tenta aprender. Ah, essas coisas são de jovem, não sei, não entra na minha cabeça. Gente, esse tipo de tecnologia hoje, básico, é autonomia, é segurança, é inclusão. Se inclua, faça parte das mudanças. Não fique colocando a sua idade como desculpa para você não aprender, não fazer algo tão simples como passar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo ou de áudio, sabe? Isso não é coisa de jovem, não. Isso é coisa de todo mundo. É autonomia, tá? Outro exemplo é quando aprender, ele te devolve a vida, sabe? Algumas mulheres, presta bem atenção se você acha que você não tem mais idade para algumas coisas. Algumas mulheres, elas voltam a estudar depois de certa idade. Algumas aos 50, 60, 70. Eu lembro da minha avó, tá? A minha avó materna, ela aprendeu a ler e escrever já com uma boa certa idade, porque ela só sabia muito mal assinar o nome dela. E era a coisa mais linda do mundo, eu achava, ver ela lendo. O esforço que ela fazia para dar os comentários quando ela ia à reunião no Salão do Rei, sabe? Era muito lindo. Mesmo que ela lesse errado, sabe? Ela não se importava. Isso eu admirava demais nela. Ela não colocava desculpa na idade. Eu lembro da minha avó, agora fez eu trazer recordações dela. Ela aprendeu a bordar, a fazer
bonecos, sabe? Eu lembro dela, quando eu era criança ainda, ela entrou naquela época nessas aulinhas que tinha de fundo da igreja católica, ela era testemunha de Jeová, né? Mas tinha esses cursinhos só nesses lugares. E ela aprendeu a fazer aquelas bonecas de pano, que era a coisa mais linda. Tanta coisa bonita minha avó aprendeu, já idosa, já idosa. Muitas mulheres elas se formam, mudam de área, aprendem um idioma, descobrem novas versões de si. Eu mesma resolvi mudar de carreira quando o meu filho ele tinha 18 anos, eu trabalhei a vida inteira CLT. Quando ele tinha 18 anos, eu tinha 38. E eu resolvi trabalhar por conta própria. Tudo bem que eu não estava velha, eu estava nova ainda com 38, né, gente? E aí eu entrei para a área da estética. E eu trabalhei muitos anos nessa área. E aí depois, já com quase 50 anos, em 2021 já, eu resolvi fazer transição de carreira. Estava tarde para mim, já com quase 50 anos nas costas? Algumas pessoas podem dizer, né? Mas estou aqui, ó. E eu continuo estudando até hoje. E eu fico assim, muito feliz quando eu vejo a minha capacidade em dominar tanta coisa que eu achava que eu não era capaz. Só que muitas mulheres dizem que já passaram da idade, sabe? Mas o que na verdade passou, você quer saber o que passou em você? Foi a coragem de tentar de novo. E aprender não é só estudar. Aprender não é apenas entrar numa faculdade, mas é aprender a se movimentar, é desafiar o seu cérebro, é sair do automático. Tá? Tem mulher que aprende a costurar depois dos 50, tem mulheres que descobrem no crochê uma fonte de renda, no bordado uma forma de acalmar a sua mente, na culinária uma nova identidade, sabe? E aqui eu não estou falando sobre dinheiro, não é para ninguém ficar rico, milionário, não, mas elas viram uma mulher viva, viva. Então não é sobre dinheiro, é sobre propósito, é sobre propósito. E o que acontece no seu cérebro? Cada coisa nova aprendida vai criando novas conexões no seu cérebro. Isso se chama plasticidade neural. E ela existe em qualquer idade, gente. O nosso cérebro, ele é plástico, é como um músculo, né? Ele desenvolve, mas ele também atrofia, tá? O cérebro, ele se fortalece quando ele é desafiado. O que muda é a velocidade, não a capacidade. Você não deixou de ter capacidade de aprender, tá? O cérebro parado é que envelhece mais rápido. Só que aprender é um antídoto contra o envelhecimento emocional, tá? Você pode não aprender a mexer, por exemplo, no celular tão rápido quanto um jovem. A gente, né? Porque a geração de hoje, ela já nasce conectada. Daqui a pouco, em vez de chorar, vão pedir a senha do Wi-Fi quando nascer. E qual é o custo, né, de você desistir? Quando uma mulher ela para de aprender, o cérebro ele entra em economia. E aí ele vai repetindo sempre os mesmos pensamentos, as mesmas queixas, as mesmas dores. Então não é a idade que te limita, mas é a decisão de parar, tá? Responde aí para você o que você sempre quis aprender, mas deixou para depois achando que não dava mais tempo. Sabe qual é o preço que você paga por se vitimizar sempre ou sempre reclamar? Toda escolha tem um preço, tá? Até a escolha de reclamar para você se vitimizar. A mulher que vive no papel de vítima, ela paga um preço muito alto, porque ela perde companhia, perde leveza e perde presença. E as pessoas acabam se afastando de você. No começo, talvez elas até te escutem, sabe? Mas depois cansa, né? Porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa que nunca sai do lugar. Então, a dor quando você acolhe, ela aproxima as pessoas de você, mas se você vive se vitimizando, ela vai afastar as pessoas de você, né? E aí você vira um peso emocional, porque tudo é difícil, tudo é problema, tudo é culpa de alguém, ou da idade,
e quem convive com você começa a se proteger. Por isso que a solidão, ela vem, e ela não vem do nada, ela não chega por um acaso, mas a solidão ela é construída, dia após dia, quanto mais você reclama, mais você se responsabiliza pela sua solidão, né? Porque a solidão ela exige muito colo, muito acolhimento, e isso não traz movimento para a sua vida. A vitimização transforma você, mulher, num fardo emocional. Tira o seu poder. Quem se vitimiza está entregando o controle da sua própria vida, porque tudo depende do outro, né? Tudo é culpa da idade, do passado, do destino. Então, vítimas não decidem. Adulto decide. Saia do papel de vítima, de criança. Quanto mais você se coloca no papel de vítima, mais as pessoas vão se afastar de você. E quanto mais distantes elas ficarem de você, mais você vai se sentir rejeitado e mais você vai se vitimizar. Então você fecha um ciclo. E aí, qual é a garantia desse ciclo que você fechou para você? A dor. A dor, ela é garantida. Porque ninguém abandona uma mulher forte. As pessoas se afastam, mas de quem não quer sair do lugar, tá? Então, assuma a responsabilidade. Responsabilidade dói no começo, mas devolve a sua dignidade. Então, agora responda para você. O que você tem deixado de viver usando a idade como desculpa? Responde. O que você tem deixado de viver usando a idade como desculpa? Porque enquanto você se tratar como velha, a vida vai te tratar como descartável. Então, não afaste as pessoas de você. Viva mais, ouse mais e reclame menos. Tá joia? Vamos para a atitude número 8. A mulher que tem a síndrome do eu me sacrifiquei. A síndrome do eu me sacrifiquei. Vou explicar para vocês. E o bate-papo aqui é para mães, tá, gente? Agora, essa 8ª atitude. Quem é mãe sabe que ser mãe exige sacrifícios, sim. Exige que você sacrifique muito do seu tempo, sacrifique o seu corpo, sacrifique muitas vezes a sua carreira, sacrifique dinheiro, né? Porque você deixa de comprar muita coisa para você e dando prioridade ao seu filho. Só que sacrifício não cria dívida, tá? O problema começa quando a mãe, ela transforma tudo que ela fez numa conta aberta. E essa conta nunca fecha. E o filho, gente, ele não consegue pagar nunca essa conta para a mãe. Só que presta atenção nessa frase. Amor que cobra não é amor. Isso é controle emocional. Na visão sistêmica, né? Muitos sabem que eu sou terapeuta sistêmica, não existe um equilíbrio possível entre pais e filhos, tá? Os pais, eles dão, os filhos, eles recebem e a vida, ela segue para frente e não para trás, certo? Então, não há nada que um filho, ele faça que consiga pagar tudo aquilo que ele recebeu. Onde o equilíbrio, ele acontece de verdade? Será então que não tem como, Angélica, eu nunca pagar? Sabe de que forma o filho paga? Todo o sacrifício que você fez por ele, ele coloca em equilíbrio, na verdade, ele não paga, mas ele coloca em equilíbrio, dando certo na vida. E todo o aprendizado que ele trouxe de você, que ele aprendeu de você, ele leva adiante. É honrando tudo que ele recebeu, vivendo bem, dando certo na vida, mas nunca voltando para os pais, sempre para a vida, porque a vida é para frente e não para trás. Só que muitas mães, elas usam esse sacrifício como uma chantagem emocional, e elas fazem isso sem saber, tá, gente? Isso aqui tudo é para abrir consciência, tá? Não estou julgando ninguém. Aqui entra o comportamento difícil de lidar, né? Porque algumas mães dizem assim: depois de tudo que eu fiz por você, eu abri mão da minha vida,
eu vivi por você, você me deve. Não, não, gente, isso não é amor, é cobrança disfarçada de cuidado. Outra coisa, filhos não são investimento, tá? Filhos não são planos de aposentadoria e nem são a sua companhia obrigatória. Eles não são responsáveis pela felicidade dos pais, muito menos pela sua mãe. Como que é a lei sistêmica? Como que Deus ele criou? Ele criou os pais para que tivessem filhos, cuidassem dos filhos. Então, quem é maior? Os pais cuidam dos filhos, e não os filhos que cuidam dos pais. Acontece de alguns filhos cuidarem dos pais? Sim, acontece, mas não por obrigação, por amor. É bem diferente, tá? Porque o próprio Deus ele criou a lei da hierarquia. E o que é a lei da hierarquia? Numa empresa não existe sempre os cargos do maior para o menor? Isso é hierarquia. No universo, quem é o maior? Não é Deus, depois Jesus Cristo, os anjos e assim vai indo? Isso é uma ordem natural da vida, gente. Os pais, eles vêm antes, os filhos, eles vêm depois. Ou seja, os pais são maiores, certo? Só que quando a mãe ela se coloca como dependente emocional do filho, o que ela está fazendo? Ela está invertendo essa ordem. Então, isso, além de não ser saudável, é contra a lei criada por Deus. E sabe o que isso faz? Adoece os dois. Tá? Mães chatas, elas também erram com excesso de cuidado, que isso acaba impedindo o crescimento do seu filho. A mãe que não deixa um filho errar, que resolve tudo, que se mete, que controla, que opina, que protege demais, sabe? Cuidado em excesso não é amor, é medo disfarçado. É medo disfarçado em forma de cuidado. E medo não cria adultos fortes. Medo não cria adultos fortes. E por que essas mães acabam se tornando pessoas difíceis de conviver? Porque para essas mães tudo vira cobrança, tudo vira uma dívida, tudo vira culpa, e aí o filho ele começa a se afastar. E não é falta de amor, sabe? Mas é para sobreviver. Talvez, mãe, você realmente tenha feito muito por seu filho ou por sua filha, tá? Eu não estou questionando isso. Só que o amor verdadeiro, ele não prende. O amor verdadeiro, ele libera. E a mãe que ama, ela torce para que o filho vá e vá cada vez mais longe, tá? Teve uma cliente, que eu vou chamar de Dona Helena, é, nesse exemplo vocês vão ver que isso é mais comum do que vocês imaginam. Dona Helena é uma mulher um pouco mais velha do que eu, tá? Ela tem 58 anos. E ela sempre foi uma mãe muito presente. Conforme ela contou a história dela para mim, eu vi que ela abriu mão da carreira para poder criar os filhos, cuidou da casa, do marido, da família, exemplar, tá? E ela realmente fez muito. Só que o amor começou a virar um peso, porque quando os filhos cresceram, se formaram, se casaram, a vida deles seguiu. Só que dentro dela, né, ficou aquela sensação de vazio. E sem perceber, ela começou a cobrar. E sabe quais são as falas típicas de uma mãe, mulher, assim? Depois de tudo que eu fiz por você, você só é quem é por minha causa, por tudo que eu fiz. Eu vivi para vocês, agora é minha vez, e vocês nunca têm tempo para mim. Pois é. E a dona Helena não falava isso por maldade, mas era por dor. Só que isso acaba tendo efeito nos filhos, né? Porque o filho ele começa a se sentir culpado por viver, culpado por viajar, culpado por dizer não, culpado por crescer, culpado por ser feliz, culpado porque ele se tornou um homem, uma mulher bem-sucedido e foi para a vida. E quando o amor ele gera culpa, ele deixa de ser nutritivo, sabe? E a consequência é o afastamento. Com o tempo,
Os filhos, eles começam a ligar menos, a visitar menos, a responder menos. E não é porque eles não amam, não é isso. Mas é porque cada contato vira uma cobrança, né? Cada contato ela aproveita para cobrar por, né, o que ela fez. E durante a terapia, a dona Helena, né? Que eu estou chamando aqui de dona Helena, ela conseguiu perceber algo muito, muito duro, sabe? Ela não queria amor. Na verdade, ela só queria mesmo era reconhecimento. Ela não duvidava do amor dos filhos, mas ela queria reconhecimento. Só que esse reconhecimento era cobrado ao invés de trazer para perto dela, né? Ela acabava afastando os filhos. Ter esse tipo de consciência foi o que ajudou a mudança. Ela entendeu que tudo que ela já fez já tinha sido entregue, né? E que a missão dela agora, como mãe, já tinha sido cumprida. Agora ela precisava olhar, viver o próximo passo, que era olhar para a própria vida. Era isso que ela estava esquecendo. Quando uma mãe ela se escolhe, ela devolve o filho à liberdade, para a liberdade, né? Então, na verdade, o que a dona Helena aconteceu com a dona Helena tem um nome, né? Que é a síndrome do ninho vazio. Muitos devem já ter ouvido falar sobre isso. Então, não é fraqueza, tá, gente? E nem é ingratidão dos filhos, muito menos falta de amor. Mas era uma dor emocional que surge quando a mulher ela constrói a sua identidade quase que exclusivamente no papel de mãe. E aí, quando os filhos vão embora, a casa ela fica vazia. Mas o que dói, né? O que mais dói na mulher é quando a identidade dela também fica vazia, né? E essa dor, quando ela não é olhada, ela vira uma cobrança. E era isso que acontecia com a dona Helena, né? Essa cobrança ela nasce quando a mulher, ela não sabe quem ela é, sem ser no papel de mãe. É um comportamento difícil? Sim, e chato até, né? Mas a mãe, ela não quer controlar tudo. O que ela quer, na verdade, é continuar pertencendo. Ela não quer invadir, mas ela tem medo de ser esquecida. E quando esse medo ele não é tratado, ele acaba sendo manifestado como exigência, como chatice, sabe? Chatura mesmo. Então, a síndrome do ninho vazio não é resolvida com os filhos voltando, mas se resolve de outra forma, é com a mulher voltando para si. Só que isso não acontece sozinha, tá? Você precisa de um espaço seguro, precisa de acolhimento, precisa de acompanhamento, certo? É muito difícil você conseguir. Não adianta só você ter a consciência. Você precisa de acolhimento e acompanhamento. Quantas aqui que são mães já de filhos crescidos sentem que depois que eles cresceram, ficaram meio que sem saber muito bem quem vocês são? Percebem como isso não tem nada a ver com chatice, né? Ser chata, ser difícil de lidar, mas tem a ver com uma dor que nunca foi cuidada. Então, se você se identifica, não se culpe. Isso é tomar consciência, tá certo? E consciência, esse é o primeiro passo para que uma mulher difícil ou chata mude e volte a se tornar uma mulher leve. Estamos, né? Aqui já com a hora avançada. Vamos lá para a nona atitude. A mulher competitiva. Competição. Isso mesmo. Sabe aquela que a mulher que compete, que se compara e diminui o outro? Pois é. Isso acontece muito quando a autoestima ferida, ela vira rivalidade. Então, é diferente da mulher que é interessante, porque quando ela é interessante, ela inspira, né? Só que a mulher, quando ela é ferida, ela acaba se comparando. E a mulher adoecida, ela compete com a outra. E competição emocional não aproxima ninguém de você, pelo contrário, só afasta. O que está por trás desse comportamento? Eu vou trazer clareza aqui para vocês. A mulher que age assim, ela não quer ser melhor que ninguém.
Só que ela não quer é se sentir menor. Então, essa comparação constante acaba nascendo de uma autoestima que está fragilizada. E quando não é cuidado, isso vira uma rivalidade. Quem está bem com si próprio não precisa provar nada para ninguém, tá? E isso, gente, é mais comum do que vocês possam imaginar, sabe? Porque não é uma competição, na maioria das vezes não é explícita, não é que você percebe, mas é uma competição disfarçada por meio de comentários. De comentários. Agora vocês vão começar a perceber, sabe? Num tom de ironia, de preocupação, de elogio interrompido, sempre tem o mais invalidando tudo. Essa mulher competitiva, ela até elogia, do tipo, ela é muito bonita, mas deixa a idade chegar. Ela tá bem, né? Só quero ver manter. Tá, é verdade, fulana tá tão feliz, né? Mas isso passa, menina. Daqui a pouco você vai ver só com o passar dos anos, vai cansar desse casamento, aí essa felicidade toda vai por água abaixo. Entende esse mais? Sempre apaga o elogio. Ela até elogia, mas tem um mais para apagar o elogio. É como se ela dissesse assim: ó, não se empolga muito não, tá? Porque eu preciso me sentir acima de você. Tá vendo? Esse tipo de mulher, ela tem muita dificuldade em relação, principalmente às mulheres mais jovens. Quando a mulher ela não aceita o próprio envelhecimento, ela entra em disputa com a outra, porque a outra representa o tempo que já passou para ela. Então ela não consegue olhar para outra mulher mais jovem como uma continuação da vida, mas ela enxerga como uma ameaça. E na verdade esse conflito com a juventude da outra pessoa é que começa quando você começa a negar a sua própria história. O que acontece no cérebro? Eu vou explicar. A comparação ativa no seu cérebro o sistema de ameaça. É o mesmo sistema de luta e fuga quando você está com medo, né? Que ou você luta ou você foge. É o mesmo sistema, tá? Então, a mulher que vive em estado de defesa, ela está sempre alerta, está sempre competindo, né? Sempre se protegendo. E isso gera um cansaço emocional, tanto nela como quem convive com ela. E isso acaba tendo efeito nos relacionamentos, né? Porque as pessoas começam a se afastar de uma pessoa assim. E ela acha que as pessoas se afastam, sabe por quê? Porque a luz dela irradia demais e ninguém dá conta de lidar com ela. Morrem de inveja dela. Uhum. Só que não, né? Não é por inveja, gente. Mas as pessoas se afastam é por exaustão. Porque ninguém relaxa perto de uma pessoa que está sempre medindo a outra. Competição emocional mata a intimidade. Mata a intimidade. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Como que isso impacta emocionalmente um relacionamento? Né? Se você vive com uma mulher assim, ou conhece alguém que vive com uma mulher assim, você vai entender o porquê que é tão cansativo. Porque o parceiro dessa mulher, ele vive em estado de alerta, vigiando sempre tudo que ele fala, ele vigia o olhar dele, vigia os elogios, por mais simples que for, tá? Um elogio inocente, às vezes, do tipo, nossa, que moça bonita, né? Ixi, virou conflito. Não porque houve desrespeito, não, não houve, mas porque tocou numa ferida não cuidada. E quando a insegurança ela governa, qualquer comentário vira ameaça. E o que acontece internamente? Lembra o que eu falei do que acontece no cérebro? Essa mulher ela vive em estado de comparação, né? Então o cérebro ele ativa constantemente o sistema de ameaça. E essa mulher ela se sente assim em disputa, está sempre se sentindo em risco, em desvantagem, e isso esgota, cansa, né? Mas cansa também quem está do lado dessa mulher.
e o resultado é inevitável. O relacionamento, ele perde leveza, o convívio começa a ficar tenso, a espontaneidade acaba, porque a pessoa, né, tem que estar sempre vigiando tudo que fala, pensa, o olhar, tudo. E com o tempo, o que que acontece? Começa a vir o afastamento emocional, porque ninguém consegue conviver em paz quando precisa estar o tempo todo se defendendo. Uma outra forma da mulher com a autoestima ferida, que tem a autoestima ferida, tem, e é difícil conviver com ela, é quando ela usa a aparência dela como território de competição, tá? Porque a competição, ela não acontece só nas conquistas, no sucesso ou na juventude, mas ela também, essa competição aparece no corpo, na roupa, na forma como essa mulher se apresenta. Quando ela usa sua aparência para competir, não é para expressar quem ela é, mas para competir. Porque, na verdade, essa mulher, ela não aceita o próprio processo dela. Então, ela começa a usar a aparência dela como uma forma de provar o seu valor. E não é por prazer, às vezes, que ela está sempre bem arrumada, segundo o olhar dela, né? Mas é por medo de ser ultrapassada, por medo de não ser mais escolhida, né? Então, não é a roupa em si, talvez curta demais ou justa demais, não é o decote que ela usa para chamar atenção, não é a idade, não é isso. Mas é a intenção inconsciente que ela tem de competir. E é por isso que ela se veste dessa forma, usa a sua aparência. Então, quando a aparência ela vira uma comparação, ela deixa de ser expressão. E aí vira defesa. Esse exagero como tentativa de não se sentir inferior, né? Porque algumas mulheres exageram, forçam uma imagem, né? E tenta parecer aquilo que elas não sentem por dentro. Isso não traz segurança para elas. Na verdade, só aumenta a vigilância. Porque ela acaba olhando mais para as mais jovens e se compara, olha para outras mulheres e se mede, está sempre avaliando quem está melhor, e aí, né, ela está sempre nesse lance de competição. E quem vive assim, gente, nunca relaxa. Percebe como que a comparação nunca traz paz? É como no fundo, não fala de superioridade, mas está falando do medo de não ser o suficiente. Percebe? E é muito chato conviver com uma mulher que está sempre querendo ser melhor que a outra, que sempre critica a outra mulher, a vestimenta da outra mulher, sabe? E usa a comparação como uma forma de defesa para estar sempre se mostrando melhor. E isso cansa, afasta as pessoas de você. Agora imagina um homem vivendo com uma mulher que ele tem que estar sempre vigiando tudo, o seu olhar, o que ele fala. Coitado, né? Enfim. A última atitude, gente. Vamos lá para a 10ª atitude, tá? Rigidez. Uma pessoa rígida. Pois é. Confundir firmeza com rigidez emocional, para mim, é a mais importante e a mais profunda aqui de todas, tá? E quando a mulher ela para no tempo, ela chama essa rigidez de personalidade. Eu sou uma mulher muito rígida, né? Sou firme. Ela acha que isso faz parte da personalidade dela. Só que existe algo perigoso, mais perigoso aí do que envelhecer, que é parar por dentro. A rigidez, ela não começa de repente. Ela vai se instalando aos poucos. E quando a mulher percebe, o mundo parou, mas ela não, né? O que é rigidez emocional? Rigidez não é ter opinião, uma opinião definida sobre qualquer coisa. E não é sobre também você ter valores definidos. E nem é sobre você saber quem você é, tá? Aqui, a rigidez, eu tô falando, é sobre você não conseguir se atualizar.
Porque a mulher rígida, ela não dialoga com a vida, ela impõe, ela impõe. Conhecem a famosa síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Ela usa isso como a identidade. Mas, na verdade, vocês querem saber mesmo o que é isso? Medo, medo. Porque o cérebro, ele gosta de economizar energia. E aí ele repete aquilo que ele já conhece. Então, se a pessoa não se estimula, ela não aprende, não se atualiza, não se permite mudar e o seu cérebro se acomoda. Certo? Então, rigidez é o cérebro viciado no passado. E o pior, gente, é que isso tende a piorar com o tempo. Ai, meu Deus, triste, né? Quanto mais o tempo passa, mais a rigidez aumenta. Porque o mundo continua mudando, mas essa mulher continua resistindo. Ela não quer mudar. E isso gera irritação, isso gera intolerância, isso gera impaciência, né? E como que a gente consegue perceber isso numa mulher? Tem umas frases que denunciam esse tipo de comportamento. No meu tempo era assim. Isso sempre foi assim e vai ser sempre desse jeito. Isso não presta. Olha, essa geração está perdida. Essas frases, elas não falam de sabedoria. Na verdade, elas estão falando, sabe, sobre o quê? Sobre resistência. Porque conviver com uma mulher rígida cansa. Tudo vira discussão, tudo vira correção, tudo vira uma imposição, não há troca, só existe confronto. E a rigidez afasta até quem ama. Porque é lógico, né? Todo mundo tem quem ame. E uma mulher rígida também. O perigo maior aqui é que a rigidez, ela impede que você mude ou se cure, né? Use o termo que quiser. Porque uma mulher rígida, ela não escuta, ela não questiona, ela não se revisa, ela prefere estar certa do que estar em paz. E ser flexível, gente, é muito mais importante do que estar certo, sinceramente, né? Hoje em dia, eu prefiro a paz do que estar certo. Dependendo do que for, eu nem opino. Deixa quieto, deixa isso para lá, eu prefiro a paz. Aceitar que tudo muda, isso é sabedoria, isso é sabedoria. A vida é cíclica, ela está sempre em movimento. Quem não se move, sofre. E aceitar mudanças não é perder identidade, mas é amadurecer, é atualizar sua própria história. Rigidez é totalmente contrária à saúde emocional. A flexibilidade estimula o cérebro. A flexibilidade, ela cria novas conexões, amplia possibilidades, te traz leveza. Já a rigidez faz totalmente o oposto, tá? A rigidez, ela te estreita, ela te empobrece. Então, para prestar atenção e seja muito sincera com você. Em que área da sua vida você percebe que você está rígida? O que você tem medo de perder se você mudar? Nenhuma mulher nasce rígida. Ela se torna como defesa, como proteção, só que toda defesa tem um custo, tá? Toda defesa tem um custo. E o custo da rigidez pode ser a solidão emocional. Ser flexível não é ser fraca, tá? Isso não tem nada a ver com fraqueza. É inteligência emocional. E isso se aprende. Então, eu vou revisar aqui para quem anotou os 10 comportamentos. Primeiro, reclamação. Segundo, viver do passado. Terceiro, só falar de doenças. Quarto, guarda-mágoas. Quinto, sempre ter razão. Sexto, a inveja disfarçada de cuidado. Sétimo, vitimização.
8, síndrome do eu me sacrifiquei. 9, ser competitiva. E 10, rigidez. Eu quero que você que está aí do outro lado me ouvindo, entenda algo muito importante. Nenhuma dessas atitudes, tá, aparece de um dia para o outro. Elas vão se instalando aos poucos, como pequenas defesas, pequenas adaptações à dor, e quando a gente percebe, elas viraram padrão, viraram hábito, viraram jeito de ser. O que começa como proteção, com o tempo vira prisão. A boa notícia? O cérebro é flexível, certo? Então, ele é plástico, ele aprende, ele desaprende, ele reaprende, e não importa a sua idade, não importa, desde que exista consciência e estímulo, certo? Sempre que você questiona um comportamento, sempre que você escolhe agir diferente, novas conexões são criadas no seu cérebro. A mudança não depende de idade, mas depende de decisão. A idade não vai impedir você de mudar. O que impede é a rigidez, a desistência, o medo, a crença de que agora é tarde demais. E não é. A mudança emocional passa por 3 caminhos simples. Fáceis? Não, não são fáceis, mas são simples. Primeiro é reconhecer. Reconhecer sem se atacar, reconhecer sem se culpar, reconhecer sem se justificar. Só ver, tá? Só ver. O que eu não reconheço me governa, certo? O segundo modo, né? O segundo caminho é decidir mudar, decidir sair do automático, decidir parar de repetir o mesmo padrão, decidir, mesmo que dê medo, porque a decisão é o início de qualquer transformação. A decisão é o início de qualquer transformação. E o terceiro caminho é pedir ajuda. Pedir ajuda quando você não consegue sozinha. Porque nem tudo a gente dá conta sozinha, né? Algumas dores são profundas. Alguns padrões são antigos demais. E isso não é fracasso. Pedir ajuda não é fracasso, tá? Pedir ajuda é maturidade emocional. Pedir ajuda não é fraqueza, é responsabilidade. Construir novos comportamentos é possível. Todo comportamento ele pode ser reaprendido, com acompanhamento, com constância, com consciência, com respeito ao seu próprio tempo, tá? Porque o tempo de cada pessoa é diferente. Você só precisa começar. Então, se ao longo desta aula você se reconheceu em uma, duas ou mais atitudes dessa e sente que sozinha você não está conseguindo mudar, é só me chamar, tá bom? Me chama no privado, escreve aqui no comentário, eu escolho mudar, e deixa o seu contato, tá? Esse é o primeiro passo. O resto a gente vai construir juntas, tá joia? Portanto, eu quero terminar com a seguinte frase, com as seguintes frases. Você não precisa se tornar uma mulher difícil com o tempo. Você pode se tornar uma mulher consciente, uma mulher leve, uma mulher presente e em paz com quem você é. Tá joia? Muito obrigada para você que conseguiu ficar até o final. Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha trazido consciência para você. E se você acha que não consegue mudar sozinha, mande para mim, chama no privado e diz: eu escolho mudar. Eu já vou entender o seu recado.